Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneiro, cujo nome é Diante dos Olhos de Deus. E antes que eu fale qualquer coisa, já deixa sua Bíblia aberta em 2 Samuel 11. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Bem, estou aqui para estudarmos o texto do irmão Anax Carneiro, cujo nome é Diante dos Olhos de Deus, um texto que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. Bem, esses textos devocionais, eles são escritos a partir de porções bíblicas, porções da Palavra de Deus, para inspirar, consolar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperanças diárias que promovem transformação e crescimento. Então, vocês sabem, não fui eu que escrevi, foi o irmão Anax Carneiro, eu só vou contar aquilo que eu entendi. Quero lembrar vocês que, como vocês sabem, eu estou aqui vestida de lilás, porque esse mês foi o mês de março, hoje é o último dia do mês de março. E no mês de março a gente comemora o mês da prevenção do câncer do colo de útero, por isso a cor foi lilás. Em janeiro eu vesti branco, que era o mês da conscientização sobre a saúde mental. E em fevereiro eu usei laranja e roxo, não sei se vocês se lembram, que foi o mês de prevenção do Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Hoje é o último dia do mês de março e é o último dia, então, que eu vou usar lilás, tá bom? Lembrando que é muito importante a gente prevenir o câncer do colo de útero, então faça sempre os seus exames. Bom, irmãos, eu quero pedir para vocês que, se vocês não se inscreveram no canal, que vocês possam fazê-lo, para que o canal possa crescer e outras pessoas tenham o privilégio de estudar a palavra de Deus, tá bom? Não só se inscrevam no canal, como compartilhem, obviamente, a mensagem. Vamos orar? Senhor, que nós possamos entender que estamos sempre diante dos seus olhos, que não há nada que nós possamos fazer que o Senhor não esteja atento e não esteja nos observando. Que nós possamos viver em conformidade com essa verdade eterna. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler 2 Samuel 11 e o tema vai ser Diante dos Olhos de Deus, né? Esse capítulo vai falar de episódios marcantes da vida do rei, do irmão Davi. É o seu pecado com Batseba e a tentativa de encobrir a situação, de passar um pano ali, que acabou na morte do amigo e soldado Urias. Esse texto vai lembrar a gente de uma verdade super poderosa. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. E quais são os pontos principais da mensagem? Bom, primeiro, a fragilidade humana, né? O irmão Davi, o rei Davi, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele caiu em tentação. Isso mostra o quê? Que ninguém está imune do pecado, todos nós podemos cair. Outra coisa, mostra o perigo de a gente esconder as coisas. Davi tentou esconder o erro dele, mas Deus vê além das aparências. O que é feito em segredo está sempre diante dos olhos dele, sempre diante dos olhos de Deus. A justiça divina. Então, o que acontece? Deus vai e envia o profeta Natã para confrontar o rei Davi, o irmão Davi. Isso revela o quê? Que o Senhor não ignora o pecado, mas ele age para trazer correção. A misericórdia de Deus. Bom, apesar da gravidade, né, do que o irmão Davi havia feito, ele encontrou perdão quando ele confessou. Isso ensina a gente que o arrependimento sincero abre o caminho para a restauração. E qual que é a aplicação prática para a nossa vida? Temos que viver com integridade, né? Lembrar que tudo que a gente faz está diante de Deus e Ele nos chama para uma vida transparente e honesta. Temos que confessar, nos arrepender, porque quando a gente falha, esconder só aumenta a dor. Dá ruim, não adianta esconder.
Deus deseja que a gente confesse e receba o seu perdão. E temos o quê? Ter temor do Senhor, porque reconhecer que Deus vê todas as coisas deve nos levar a uma postura de reverência e responsabilidade nas escolhas que a gente faz. Moral da história. Esse texto, segundo Samuel 11, vai nos alertar que mesmo quando ninguém vê, Deus vê. E diante dos olhos de Deus, né? Diante dos olhos de Deus, a gente é chamado a viver em verdade, arrependimento e fé. Amém? Bom, então vamos ler segundo Samuel 11, que diz assim, ó. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e exércitos israelitas fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Davi viu uma mulher muito bonita que tomava banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, a esposa de Urias o Heteu. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então essa mensagem a Joabe: mande que Urias o Heteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar, depois de ter ficado fora há muito tempo, por que não foi para casa? E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa? Como poderia comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na minha frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estaria mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então, Joabe mandou a Davi a notícia da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se, depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos.
e o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque, nunca se sabe. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo do luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi havia feito. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Diante dos Olhos de Deus. E o versículo escolhido foi o 27, que diz: passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Ela, Batseba, se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Bom, então Davi estava tentando resolver um problemaço, Vergonhosamente, ele havia se envolvido com uma mulher que era casada, e era casada com um soldado leal do rei. E ele estava lá na guerra, lutando por Davi. Enquanto isso, Davi estava em casa, no palácio. Aí, o plano do rei qual que era? Só vou transar com a Batseba e já era, Deixa pra lá, deixa. Mas aconteceu inesperado, uma mulher ficou grávida. Deu ruim. Então, para evitar o escândalo, o que o Davi fez? Ele tramou a morte do Urias, o soldado. Ele acreditou que com a morte do Urias, o casamento dele com Batseba tinha abafado o caso e já era, o bebê nascia, não ia ter escândalo e estava tudo resolvido. A questão é que isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus não gostou nem um pouquinho do que Davi fez. Qualquer ação que a gente faz vai terminar mal se Deus não gostar do que a gente fez, se for mal aos olhos de Deus. Então, a pergunta que não quer calar é: o que você tem feito é bom aos olhos do Senhor? Eu não estou perguntando se é bom aos seus olhos, se é bom para você. Pois a Bíblia diz assim, em Provérbios 16, 2. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Provérbios 16, 2. Depois você olha lá. Então, a minha pergunta é se o que você tem feito é bom aos olhos de Deus. É uma pergunta que é retórica, você não precisa me responder, mas meditar sobre ela, porque fazer o que é bom aos olhos de Deus tem que ser prioridade do nosso coração. Amém? O nosso manancial termina assim, Temos nos preocupado com muitos olhares, mas o olhar prioritário é o do Senhor sobre nós. Nunca se esqueça disso. Bom, agora eu vou terminar e vou deixar aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que temos um versículo para decorar. 1 Coríntios 3,16, que diz assim: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Ora, se a gente sabe que tudo que a gente faz diante dos olhos de Deus tem que ser bom, e se a gente é o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus, o que nós temos que fazer é abraçar. Não deixe de abraçar. E agora eu vou terminar deixando aqui a frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.